Eu acho curioso, ou acho curiosas certas abordagens, e nós estamos aqui com o nosso quadrinho, né, que agora faz parte desse programa. Aqui, ó, coisa linda, né? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz, obviamente, que a gente pode fazer análise e crítica de candidaturas. O que não se pode, não se deve fazer é campanha. Agora, evidenciar que determinados discursos não coincidem com a prática, aí é uma obrigação. Boa noite, Mayra Bastos. A senhora, como é o nome dela? Valderice Santos da Conceição, a Val, que apareceu no debate da Band, funcionária fantasma do gabinete do deputado Jair Bolsonaro, embora ele o negue, continua funcionária do gabinete dele e continua vendendo açaí na praia. Mais uma vez a Folha voltou lá, o Bolsonaro gosta de xingar a Folha, dizendo que a Folha faz campanha contra ele, com a pobre da Val, que a Val está lá porque ela representa o gabinete dele numa comunidade pobre. O fato é que ela não tem vínculo, de fato, trabalho, né? Ela não trabalha na Câmara e recebe o salário. E o que se sabe é que ela e o marido prestam serviços para o senhor Bolsonaro, na casa, numa das casas que ele tem. Ele e a família são proprietários de bens da ordem de 13 milhões de reais. O que não é corriqueiro. Não é corriqueiro para quem vive do salário da Câmara. Vai ver, fez bons negócios, né? Tudo bem, ele está no mandato há 28 anos, mas a gente sabe que o salário de deputado, o salário, depois tem os outros benefícios, mas aquilo que deve ser usado como salário, se a gente entregar na mão de qualquer outro e pedir que construa um patrimônio de 13 milhões, não é fácil, a não ser que a pessoa viva como um monge, né? Não consta que seja o caso do Bolsonaro, não sei, eventualmente um monge, não sei se a gente deveria dizer carnívoro ou canibal, porque quando ele diz que usava o apartamento para comer gente, já que ele tem um apartamento em Brasília e recebe auxílio moradia, sim, é legal, mas é moral? Aí ele diz, e jornalista que é tudo PJ para pagar menos imposto? Primeiro lugar, uma relação entre privados, não é dinheiro público na origem. Aí você pode dizer, mas o imposto que deixa de ser pago é público. Sim, só que aqueles que são pessoa jurídica não têm os benefícios outros de quem é um funcionário registrado, como se diz. Então não está lesando o patrimônio de ninguém, não está lesando o patrimônio público. Tá certo? Agora, esta senhora que trabalha recebendo dinheiro da Câmara para o apartamento do senhor, trabalha na casa do Bolsonaro, na casa de praia do Bolsonaro, aí sim, claramente a gente tem um caso de desvio de função. Há o caso de um outro assessor dele que não trabalha no gabinete, porque o assessor foi procurado, o senhor Tércio Arnaud Tomás, e também não está na Câmara. Esse existe para fazer os memes do Bolsonaro, tem páginas do Bolsonaro na internet, e para atacar adversários do Bolsonaro, a imprensa, e etc, etc, essas coisas delicadas que o eleitorado do candidato faz. Olha aqui, a gente pode ter duas abordagens aí, né? A abordagem ingênua é a seguinte: puxa vida, tantos roubam tanto e estão falando de dois salários relativamente pequenos da Câmara? Não? Um excesso de moralismo? Não, peraí.
para quem faz o discurso que ele faz, ninguém presta, só eu presto. Para quem faz o discurso que ele faz, toda a política é corrompida menos eu. Para quem faz o discurso que ele faz, ninguém respeita o dinheiro público, só eu. Isso já seria bastante ruim. Mas há mais aí. Quem utiliza uma funcionária modesta, paga com o salário da Câmara para fazer a faxina de sua casa de praia, quem desrespeita o dinheiro público nessa mixaria, digamos assim, vai respeitá-lo quando tiver a oportunidade de lidar com valores astronômicos? Vai? Por que não se fala essa mesma coisa? Por que os bolsonaristas não dizem, puxa vida, o Lula liberava bilhões do BNDES e acabou sendo pego por causa de um apartamentozinho no Guarujá de 1.200.000? Os bolsonaristas certamente não acham legítima essa afirmação que eu acabei de fazer ou essa interrogação que eu acabei de fazer. Não é? Porque para quem liberava bilhões, ser flagrado pegando um apartamentozinho que poucos de nós quereríamos? De 1 milhão e pouquinho? Há uma desproporção aí. Aí você pode dizer, mas quem não respeita, e eu já li isso, né? Quem pega o pouco, pega o muito. Eu acho que faz sentido essa afirmação. Quem pega o pouco, pega o muito. Quem desvia o pouco, desvia o muito. O que importa é o fundamento. É o que faz com o dinheiro público. Eu não sei se a partir das atividades da senhora Val e deste outro funcionário, eu posso, é uma questão a especular, né? A especular, isto é, a pensar. Eu posso especular que eu entendo porque o Bolsonaro ficou tão rico sendo deputado. Não? Ele e os filhos. Porque eu insisto, somando os 4 salários, e os filhos não recebem salário de deputado há tanto tempo quanto ele, né? Tem um ali que já estreou assim, quando começou a ganhar dinheiro, já começou a ganhar dinheiro na vida pública. É difícil fazer esse patrimônio. Então hoje nós vivemos sob a égide desse discurso moralista, e na verdade um discurso moralista industriado, armado por alguns setores ideológicos. O Bolsonaro participou na sexta-feira de um café da manhã com empresários. Está aqui o café da manhã com empresários? Nós vamos falar daqui a pouco. E uma das coisas que foram exaltadas ali, o que se exaltou, o que um dos empresários exaltou, o fato de que ele não pediu dinheiro para ninguém ali. Em primeiro lugar, o fato de ele não ter pedido não significa que ele não vá ter dinheiro, não é mesmo, senhor empresário? Nós já voltamos ao tema. Em segundo lugar, a gente nota que quando se usa a estrutura pública dessa maneira, talvez não precise realmente de tanto dinheiro de fora. Numa era em que esses candidatos se fazem beneficiários da depredação da política, certo? E basta estar presente nas redes sociais depredando a política para que outros façam campanha por ele. Hoje, quem são os grandes propagandistas da campanha do Bolsonaro? Essa gente que vai gritar em rádio, televisão contra políticos que dizem que todo mundo é corrupto, são bolsonaristas, ainda que falem mal do Bolsonaro. Na prática, são bolsonaristas, estão fazendo o jogo do Bolsonaro. A Lava Jato, toda. Ah, mas caça corruptos? Não, o trabalho de caçar corruptos é meritório. O trabalho de depredar a política não é.
Porque aí você disse que ninguém presta. Ninguém que está no jogo político presta. Só presta aquele que nunca participou, digamos, da grande arte. E aí o Bolsonaro, curiosamente, entra nessa condição. Embora tenha pertencido a partidos os mais lamentáveis do ponto de vista de mensalão de petróleo. Ah, mas eu nunca estive envolvido. E daí? Não pertence à estrutura partidária como outros? Tem gente que está sendo acusada na Lava Jato apenas porque disputou a eleição. Ah, o dinheiro foi caixa 2. Quando você sabe que o candidato não tem controle sobre essas coisas. Hã? Então, eu acho curioso que vem esse ataque moralista contra o processo político, quando o sujeito não consegue explicar como paga o salário da sua faxineira. Aliás, boa parte, inclusive de alguns movimentos que estão aí na internet, falando contra a imoralidade da política, não conseguiriam explicar como sobrevivem. Suas contas não são abertas, não são conhecidas. As contas do partido vão parar na internet. As contas do partido estarão no TSE. A conta dos chamados movimentos, não. Por que não abrem? Ah, porque nós somos um movimento privado. É? Pontificando sobre coisas públicas? Ah, expõe as contas. E aí, nós vamos ver então. O que é que tem de verdadeiramente novo na política? De alguns que se querem novos. Há gente se dizendo nova por aí que tem os hábitos os mais antigos. No sentido de passadistas, reacionários. Os tempos são bicudos, está difícil atravessar esse mar, mas nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar. No que depender deste jornalista, né, vamos atravessar militando na chamada dialética do esclarecimento, né, e não do obscurantismo. Porque bater no peito e dizer, não, eu sou diferente, a questão é saber se é diferente mesmo na prática. Pela obra se conhece as pessoas. E não pelo discurso. Discurso bacana, com alguma habilidade, qualquer um pode fazer. Com algum estudo até, é possível. Agora, ter uma vida de fato, né, no que concerne a questão pública, uma vida reta aí já é mais complicado. Aí vai. Ah, mas por causa da Val, quando outros roubam bilhões, não me interessa. Por acaso o Bolsonaro já teve a chance de roubar bilhões? Eu saiba não. Se for eleito presidente da República, vai ter. A julgar pelo comportamento que ele tem com funcionários da Câmara, não parece que seja muito aconselhável. Tá dizendo para não votar no Bolsonaro? Eu não. Vote quem você quiser. Vote quem você quiser. Eu estou apontando um discurso que não coincide com a prática. Daqui a pouco nós vamos ver a lista de bens declarada pelos políticos. Eu tô com pena da maioria. Descobri, Coutinho, que não é uma boa atividade essa. Não. Não ganha Não bem, é. né? Não. A maioria ali é mais pobre do que eu. Todos, eu diria. É. Não, todos. É bobão. Não, a Moeda é mais rica do que eu. A Moeda tem 400 pau, né? São 400 milhões. Não, tem um pouco menos. É. Presente. Também o Meirelles está bem, né? O Meirelles está bem. Quanto é o Meirelles? Mas ainda não declarou o Meirelles. Ah, não declarou? Mas parece que é de 100 e poucos milhões. Agora, a maioria é mais pobre do que eu. Ô, atividade desgraçada essa.
Aí depois reclamam porque alguns roubam também. Né? Ô, atividade. Eu não sei porque tantos querem ser políticos. É vocação para servir? Hein? Cara, ficar anos na política e depois ter uma vida mais modesta do que a do Reinaldo Azevedo? Ainda te chamam pra ser político, viu? Ah, e ainda me chamam para ser político? É. Deus me livre. Eu não quero ser pobre. Né, Coutinho? O Coutinho, então? Imagina, olha aquilo e fala assim... É o preço das viagens que o Coutinho faz na Babescas. Ora, tenha santa paciência, né? Então, olha, vamos fazer o seguinte, como uma brincadeira que tinha antigamente na internet, chegou a hora de ter um pouco mais de ética na sacanagem. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM. Todo mundo pobre agora. Ah, tem político precisando de esmola, pode me pedir que eu não dou, tá? Isso, Eu vou falar assim, não. Como é que é aquele negócio? Mais vale ensinar a pescar e dar a varinha do que dar esmola. Então, se vier me pedir dinheiro, vai levar vara. Esse programa é feito para quem, Coutinho? Para os nossos ouvintes. Então, Candidato Guilherme Boulos. Eu vou perguntar para o Jair Bolsonaro. Pois não? Sua pergunta. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? Eu pensei que vier discutir política nacional aqui. A senhora Valdelice, é uma funcionária minha que mora em Angra dos Reis, ganha 2 mil por mês. Quando a Folha de São Paulo foi lá e não achou, botou em manchete no dia seguinte que ela era fantasma. Só que em boletim administrativo da Câmara dos Deputados, de dezembro, ela estava de férias, do final de dezembro até final de janeiro. A Val é essa senhora, humilde, trabalhadora, numa vila histórica de Mambucaba de pessoas pobres, humildes, mas trabalhadores. E essa senhora sempre prestou um serviço a mim naquele local longe, não é Angra dos Reis, chama-se Vila Histórica de Angra dos Reis. No tocante a patrimônios, o Ministério Público já me investigou, revirou a minha vida de perna para o ar. Inclusive, o senhor Janot declarou que todos os meus imóveis são compatíveis. Quanto a filhos, eu tenho moral para indicar filho meu e o povo acredita em mim e vota neles. E meus filhos fazem um trabalho a contento na política. Nunca estive metido no poder executivo, nunca fui ministro, secretário. Sou uma pessoa que exatamente humilde como outra qualquer. E me orgulho, sim, da minha honestidade. E não dos atos de invadir propriedade privada dos outros, que trabalhou e suou muito para conseguir aquele patrimônio e vai, uns desocupados, invadir e levar terror na cidade. Olha, Bolsonaro esqueceu de dizer algumas coisas a respeito da Val, né? A Val é funcionária fantasma do gabinete dele, que, junto com o marido dela, Edenilson, tem a responsabilidade de cuidar dos cachorros do Bolsonaro numa das casas dele em Angra dos Reis. Agora, o problema não é a Val. Não é? A Val é vítima de políticos como Bolsonaro, que vendem essa ideia de que vão acabar com tudo que está aí, com essa bandalheira, e é farinha do mesmo saco. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. Recebeu auxílio moradia tendo casa, aliás, tem a proeza de, em 27 anos, aprovou 2 projetos e conseguiu comprar 5 imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. Você não tem vergonha disso? Teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Auxílio moradia está previsto em lei. Se é imoral, é outra história. Imoral é você fazer o que você faz. Agora, eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá. Pode passar para outra pergunta. O candidato Bolsonaro abriu mão do seu tempo, parte dele, na sequência, de acordo com o sorteio prévio. Lana Canepa dá sequência ao bloco. Agora a pergunta vai para o candidato Bolsonaro, com o comentário de Guilherme Boulos.
O povo brasileiro tem dificuldade, candidatos, de entender alguns privilégios que são bancados com dinheiro público, dinheiro que sai dos impostos pagos, às vezes, a duras penas, geralmente a duras penas. Eu estou falando aqui de auxílio moradia, auxílio paletó, gasolina, carro à disposição, passagem aérea e de pensão vitalícia para filhas de militares. Candidato, o que o senhor vai cortar se o senhor for eleito? Primeiramente, o ano passado eu poderia ter gasto R$400 mil da minha verba, chamada cotão. Usei metade disso. A questão do auxílio moradia está na lei. O meu apartamento particular em Brasília, de 70 metros quadrados, eu tenho despesas, né? Pago IPTU, pago condomínio, entre outras coisas. Fica quase no 0 a 0. Poderia, ou melhor, estou ocupando agora um apartamento funcional e estou botando à venda o meu apartamento para acabar com isso daí. Questão de pensão de filhas militares. Deixe bem claro que nós tínhamos a nossa previdência própria até o início dos anos 60, quando o governo, então, resolveu pegar aquele recurso e fazer com que o governo viesse a pagar as pensões. Em 2000, botamos um ponto final nessa vitaliciedade da pensão das filhas. Obviamente, tem ainda aquelas que tinham o direito adquirido. Agora, cortar privilégio de militares, que privilégio? Se nós não temos fundo de garantia, não temos hora extra, não temos direito adicional noturno, não temos direito a absolutamente nada. Nós trabalhamos, em média, 60, 70 horas por semana e não ganhamos nada além disso. E o militar é uma categoria à parte, está à disposição do chefe da nação, do seu povo, 24 horas por dia. Isso é uma grande realidade. E nós vamos tentar agora, então, substituir essa terceirização, colocando lá um capitão do Exército como presidente e um general como vice-presidente. Candidato Boulos. Capitão que foi expulso do Exército porque queria jogar bomba lá em algum lugar. Agora, queria aqui dizer que a nossa candidatura é a única que não tem rabo preso para poder enfrentar esses grandes privilégios, né? Ganhando a presidência da República, né, Bolsonaro não vai poder ter auxílio moradia tendo casa, não. Nem nenhum deputado que está aqui e nem nenhum que está lá na Câmara. Nem nenhum juiz e nem nenhum desembargador, né? Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio viagem para Miami. É uma esculhambação que nós vamos enfrentar, não é? Privilégio não combina com direito. Nós vamos ser o governo dos direitos. E não venha dizer que está na lei. Está na lei, mas não é ético. E é por isso que nós vamos mudar essa lei. Uma lei que garante que o IPTU de alguém seja pago com dinheiro público que é deputado, espera lá. Nós vamos enfrentar essa esculhambação e todos os privilégios nesse país. Uma prova de que este debate se desenrola em alto nível, tivemos agora, no quarto bloco, o primeiro pedido de resposta do candidato Jair Bolsonaro. O senhor tem palavra agora, por favor, o senhor pode responder, não há necessidade. Obrigado, Bochá. É até bom para explicar um pouquinho da minha vida. Tá? Fiquei por 17 anos no Exército Brasileiro. Saí do Exército quando fui diplomata no cargo de vereador em 1988, no Rio de Janeiro. Não fui expulso e nem botei bomba em lugar nenhum. Todos os processos dessas acusações foram arquivados. Colocar bomba, colocava a tua ex-chefe Dilma Rousseff, que matou gente, inclusive, como matou Mário Cosel Filho em São Paulo, explodindo o QG daquele exército, como matou a coronhada, o seu grupo VPR, do tenente Alberto Mendes Júnior, lá nas matas do Rio Ribeira de Iguape. Assim sendo, eu sou uma pessoa que sou capitão do Exército com muito orgulho e pretendo, sim, continuar servindo minha pátria como capitão do Exército, tendo a meu lado um general do glorioso Exército Brasileiro. Foi só eu chamar a atenção para o fato que não havia, até agora, nenhum pedido de resposta, e vieram logo dois. O candidato Boulos... O candidato Boulos, o senhor tem que verbalizar a razão do seu pedido para que a comissão possa julgá-lo, candidato. Direito de resposta, porque o deputado Bolsonaro me qualificou como tendo a Dilma como ex-chefe, que nunca ocorreu, nunca fui do governo da Dilma, ela nunca foi minha chefe. Bom, só um minuto, peço gentileza, são poucos segundos. Candidato Boulos, seu pedido foi negado pela comissão. Devo dizer que por unanimidade. Bom, vamos dar sequência, então, à pergunta. Ciro Gomes, do PDT, que vai conversar um pouquinho com a gente. Candidato, o senhor acha que a sua performance saiu dentro do esperado? Como é que o senhor se avalia nesse debate?
É o primeiro debate e quem tem que me avaliar é o povo brasileiro, a quem mais uma vez agradeço, está acordado até essa hora. Nós tivemos ocasião de apresentar, de forma um pouco abreviada, né, as linhas gerais. Todo mundo percebeu que todo mundo está falando em mudança, porque esse é o sentimento. Trata-se agora da gente ir aprofundando que mudança é essa, se há coerência entre quem sustenta o atual governo e pode falar em mudança. E eu tentei quebrar um pouco o palavrório, oferecendo metas objetivas. Vou ajudar os brasileiros que estão com o nome no SPC, meus adversários duvidaram, e eu vou dar os detalhes assim que puder, porque tudo que eu falo eles estão copiando. Eu tenho condição, não é, de retomar 2 milhões de empregos no primeiro ano pela construção civil, retomada de 7 mil obras. E o importante é o seguinte, você é que vai decidir. É o seu voto vale muito. Por isso é que nós não devemos decidir agora. Vamos comparar, olhar de onde veio, o que é que andou fazendo, qual é a distância entre o que fala e o que fez, se tem ficha limpa. E isso Deus vai abençoar, o povo brasileiro vai achar. Muito obrigada, candidato Ciro Gomes, do PDT. Roberta, você tem mais um candidato. Oi, gente, boa noite. Hoje, o deputado Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco que demitiu a Val, que trabalhava numa casa sua lá em Angra dos Reis, funcionária do seu gabinete. Na quinta-feira passada, no debate da TV Bandeirantes, nós havíamos feito a denúncia do ato de corrupção do Bolsonaro, que é o ato de utilizar dinheiro público para benefício próprio. E tínhamos deixado muito claro que a responsável por isso não era a Val. A Val era vítima e segue sendo vítima. A Val não cometeu nenhum crime. Quem cometeu o crime nessa história foi o seu Jair Bolsonaro. E a maneira como ele encontrou de esconder a situação, de deturpar a situação, foi demitir a Val. A corda sempre estoura do lado mais fraco. Olha o Bolsonaro, por que ele, né, que ganha 23 mil reais por mês, não garantiu a Val com o seu salário? Ou porque ele não contratou a Val de maneira adequada, né, pelos canais normais de contratação do poder público e no Congresso Nacional? Não, né, fez pela via torta, né, fez utilizando o recurso público para ter um benefício pessoal, e agora, quando o caso apareceu e veio à tona, ele agiu da maneira mais covarde, que foi demitindo a Val, fez isso no dia de hoje. Bolsonaro, toma vergonha, Bolsonaro. Não é você, como se não bastasse, como nós já denunciamos, cara a cara, na tua frente, né, ao teu lado, na quinta-feira passada no debate, como se não bastasse, né, ter recebido durante anos auxílio moradia tendo casa, ter ficado 10 anos no partido do Paulo Maluf, ter comprado mais imóveis no seu mandato, nos seus 27 anos de mandato, do que aprovado projetos. O que se diz de um deputado que em 27 anos aprova 2 projetos e compra 5 imóveis? Como se não bastasse tudo isso, agiu de uma maneira covarde nesse caso da Val. Né? Então, fica aí a lição de como age, de como se conduz o deputado Jair Bolsonaro. Né? Agiu de maneira covarde, fez a corda estourar do lado mais fraco, e vamos repetir aqui, a Val é vítima dessa história. A Val não cometeu crime nenhum. Quem cometeu crime foi o seu Jair Bolsonaro de contratar uma funcionária com dinheiro público para o seu benefício pessoal. Né? E repito aqui, em vez de demitir a Val, Bolsonaro, né, deixou a Val desempregada agora lá em Angra dos Reis, em vez de demitir a Val, por que você não pegou uma parte dos 23 mil reais que você ganha todo mês e não contratou a Val? Não seria mais digno da sua parte para que ela pudesse prestar os serviços lá? Mas não, resolveu demitir porque só sabe fazer isso se for com dinheiro público de uma maneira ilegal. Lamentável. Como se não bastasse, o deputado Jair Bolsonaro deve ter ficado chateado, deve ter ficado irritado com as críticas que recebeu, porque não está acostumado a receber crítica, é autoritário, é truculento, foge das críticas. E no debate nós não tivemos medo dele, porque eu não tenho medo de você não, viu, Bolsonaro? Né? No debate não tivemos medo dele, e aí ele recebeu as críticas necessárias e hoje deu uma declaração dizendo que vai me processar. Vai me processar porque eu disse que ele é racista, machista, homofóbico, e aí hoje ele anunciou, está no site Poder 360, que vai me processar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Bolsonaro. Eu disse
que você era racista, e reafirmo aqui, você é racista. E reafirmo na frente do juiz, se você processar. É racista. E não sou só eu que estou dizendo, não. Você foi condenado a pagar 50 mil reais pelo que disse em relação às comunidades quilombolas e aos negros e negras deste país. Né? Não só é racista, como é racista condenado por racismo. Né? É machista, é homofóbico e agiu de uma maneira lamentável nesse caso da Val. Né? Mostrou toda a sua covardia, né? Mostrou toda a sua falta de caráter na maneira como agiu em relação à Val, que agora você fez a corda estourar do lado dela. Então, olha, que fique muito claro, né? É preciso se denunciar publicamente, e é isso que precisa ser feito. Quem quer ser presidente da República, né, e faz isso em cima da enganação, se apresenta como se fosse uma novidade, diz que vai acabar com toda esse absurdo, essa bandalheira que está aí, e é farinha do mesmo saco, né? Age da maneira mais velha, né? Com as mais velhas práticas da política brasileira. É isso que representa o seu Jair Bolsonaro. Denunciamos ele no debate da Bandeirantes na quinta-feira, vamos denunciá-lo quantas vezes for necessário. Não adianta ameaçar com processo, né? Não adianta botar a tua turma nas redes sociais para vir aqui falar um monte de coisa. Não resolve. Eu não tenho medo de você, Bolsonaro. Fique muito claro, né? E ao contrário de você, eu tenho caráter. Comigo, a coisa não estoura do lado mais fraco, não. Né? Então você deveria ter vergonha pela prática que fez de contratar com dinheiro público uma funcionária para prestar serviços pessoais e depois por demiti-la dessa maneira como você fez hoje. Se é um serviço pessoal, você ganha 23 mil reais, é mais de 10 vezes a média salarial brasileira, é mais de 23 salários mínimos. Né? Por que então, você que se disse uma pessoa humilde no debate, né? Por que então que você não pegou uma parte desses 23 mil reais para poder manter o emprego da Val e que ela pudesse, aí sim, de maneira legítima, cuidar da sua casa em Angra dos Reis? Aí você ter uma casa em Angra dos Reis, ter comprado outros 4 imóveis como deputado, é uma outra história, você tem que se explicar das suas mordomias e ainda assim ter recebido auxílio e moradia tendo casa. É uma esculhambação. É isso que representa o seu Jair Bolsonaro. E é isso que nós vamos enfrentar, é isso que a nossa candidatura vai enfrentar nos debates, vai enfrentar aqui nas redes, né? Além do que, o Jair Bolsonaro deu uma no debate da Bandeirantes, que pouca gente percebeu, saiu ileso, né? Quando ele disse que trabalhador tem que escolher entre ter emprego e ter direitos. Como é que o cara tem a pachorra de dizer um negócio desse? Né? De que o caminho é retirar direitos para gerar emprego. O Temer falou a mesma coisa. Aprovou uma reforma trabalhista com voto do Jair Bolsonaro a favor. E de muitos ali, os 50 tons de Temer que estavam naquele debate. Resultado, 14 milhões de desempregados no Brasil e só aumentou emprego informal. Né? Desemprego e emprego informal. Esse é o cenário, essa não é a solução. Nós vamos ter oportunidade, já temos tido, quem nos acompanha aí pelas redes, as vários projetos, quem quiser nos acompanhar e ver o nosso programa integral que foi protocolado, nosso programa de governo construído a várias mãos, onde a gente apresenta as nossas propostas, aí sim para recuperar o emprego nesse país, e não é com retirada de direitos, muito pelo contrário, é com ampliação dos direitos dos trabalhadores. Não é a sociedade que tem que servir a economia, é a economia que tem que servir a sociedade. Bom, mas esse vídeo é para que a gente possa encerrar por aqui, dar boa noite a todos que nos acompanharam, é só para deixar claro a farsa do seu Jair Bolsonaro. E quem quiser, quem está nos assistindo, compartilhe esse vídeo para mais gente saber a verdade. Né? A verdade sobre esse caso da Val, sobre o Jair Bolsonaro usar recurso público para contratar alguém para finalidade pessoal e depois para demiti-la. Né? Para demiti-la de maneira covarde, como fez hoje com a Val, mesmo recebendo 23 mil reais como deputada. E que fique muito claro, né? Num governo nosso não vai ter nenhum tipo de demissão de trabalhador e trabalhadora. Demissão imotivada como essa, Bolsonaro,
Nossa, você vai pro pau, vai para a legislação trabalhista, porque nós vamos revogar essa reforma trabalhista que você ajudou a aprovar. E quero saber, ô Bolsonaro, fica aqui a pergunta, você pagou direito trabalhista para a Val? Você demitiu a Val, pagou direito trabalhista para a Val? Nós queremos saber isso aí, viu, meu caro? Né? Tem que pagar o direito trabalhista para a Val. Aliás, o justo era que você garantisse, mantivesse o emprego dela, só que não com dinheiro público para ela cuidar das suas questões pessoais. Né? Que você garantisse o emprego dela com o seu dinheiro, que é muito bem remunerado, aliás, excessivamente remunerado, enquanto salário de parlamentar nesse país. Aliás, um parlamentar que em 27 anos aprovou apenas 2 projetos. Fique aqui, né? Nós vamos enfrentar todos esses privilégios, vamos enfrentar todas essas mordomias, e aqui fica o esclarecimento, mais uma vez, sobre esse caso da Val, sobre a covardia do seu Jair Bolsonaro e sobre essa história do processo. É racista, racista, racista e racista. É racista, sim, senhor. Digo aqui novamente para você, digo na frente do juiz, pode processar à vontade porque você é. Eu acho que, aliás, você nem vai ter coragem de processar, porque você sabe que é racista, né? Sabe que se processar vai perder o processo, porque já foi condenado por 50 mil exatamente pelos absurdos que falou em relação aos negros e quilombolas. Então, nós não temos medo de você, vamos seguir enfrentando a tua truculência, os teus desmandos e desmascarando você como o cara que diz que está fora da corrupção, que está fora do sistema. Jair Bolsonaro está fora do sistema. Onde, Bolsonaro? 27 anos de deputado, né? Nós vamos enfrentar toda essa esculhambação que você representa, todos esses privilégios, auxílio moradia tendo casa, e inclusive o racismo, né? Racismo parlamentar deveria dar exemplo, né? E não seguir sendo reproduzindo práticas tão lamentáveis, tão atrasadas como o racismo. Boa noite a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Bolsonaro, né? Toma vergonha, né? Chega de covardia. E deixando muito claro, a Val é vítima, a Val não cometeu crime nenhum, quem cometeu o crime foi você. Essa encheção de saco por aí, que eu sei que nesse período costuma acontecer muito. As pessoas querem fazer as suas bobagens e, quando são flagradas, pretendem censurar a crítica. Não acontecerá aqui, de jeito nenhum, né? Porque nem perseguimos candidatos, né? Mas também não servimos de esbirros de candidatos, como muitos por aí, inclusive recebendo dinheiro por fora. Quem? Tudo a seu tempo. Olha aqui. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, à presidência da República, voltou a se enrolar com a Val do Açaí, né? Nesta casa, fazendo um debate nesta emissora, indagado a respeito de Val. Quem é Val? Val é uma moça, uma senhora, 50 anos, que consta ou constava da lista de funcionários de Bolsonaro na Câmara. Um salário de R$ 1.476, acho, e 33 centavos. Eu tenho certeza dos 33 centavos. 1.400 também, os 76 é que eu não estou certo. Mas o Vale Bene vai ver ali precisamente. É um salário baixo, sem dúvida nenhuma, pouco dinheiro. Só que essa senhora não trabalha na Câmara. Essa senhora mora numa vilinha em Angra dos Reis e trabalha como faxineira da casa de Jair Bolsonaro. E seu marido é o caseiro. Em suma, eles trabalham, é isso mesmo? Ainda não consegui encontrar. Em suma, eles trabalham para Jair Bolsonaro. Eles prestam serviços privados a Jair Bolsonaro e são pagos com dinheiro da Câmara. A Folha chegou a isso em janeiro, né? A Folha chegou a isso em janeiro. O Bolsonaro disse que era uma perseguição e que a moça estava lá na vilinha de Angra dos Reis porque estava de férias. 1416 e 33. 16, não 76. Porque ela estava de férias. Muito bem. E acusou perseguição. A questão voltou.
né? No debate aqui na Band, ele foi indagado a respeito pelo Guilherme Boulos, candidato do PSOL, insistiu que a Val, que tem uma lojinha de açaí nessa vilinha, estava de férias e que ela trabalha assim para ele. Né? Deu a mesma explicação em suma. Né? A Folha voltou lá na segunda-feira e a Val estava vendendo seu açaí. Ela não trabalha na Câmara. Ela não tem função nenhuma na Câmara. Ela e o marido trabalham na casa de Bolsonaro. Ele usa a Câmara para serviços privados. É simples assim. Né? E antes que comece o negócio, tanta gente faz sacanagem pesada, vem pegar no pé de Bolsonaro por causa de R$ 1.416,33. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Aí eu tenho que lembrar o Padre Vieira. Né? Eu tenho que lembrar o Padre Vieira. Momento cultural. E com alguma... mexendo um pouquinho no que disse Padre Vieira, né? Num dos sermões ele relata uma descompostura que Alexandre Magno passava num pirata. Já contei isso aqui. E o pirata disse a ele: basta, senhor, que eu, porque roubo num barco, sou pirata, e vós, porque roubais numa armada, sois imperador, sois Alexandre? E aí diz o Padre Vieira: o roubar pouco faz os piratas, o roubar muito os Alexandres. Mas eu inverto um pouquinho, Padre Vieira. Quem rouba pouco pode fazê-lo apenas porque tem oportunidade de roubar pouco. Tendo oportunidade de roubar muito, roubará muito. A questão é o princípio. A depender da posição em que você esteja, da escala em que você faça determinada coisa, você é um pirata ou é um Alexandre Magno. Não? De fato, o Bolsonaro nunca participou de grandes esquemas, que se saiba, envolvendo dinheiro público, porque nunca ninguém o convidou para grandes esquemas envolvendo dinheiro público. No pequeno esquema, infelizmente, digo infelizmente porque isso não é bom em si, isso não é bom também para os seus crentes. Né? No pequeno esquema, ele está usando dinheiro público em benefício pessoal. É simples. É desvio de recurso público. Na veia. Não há desculpa para isso. Né? Não há como justificar isso. Mas foi flagrado contando inverdades. Agora a Val se demitiu, consta. Né? Depois de ser flagrado de novo. No Twitter, o Bolsonaro está atuando, é incrível. Incrível como falta imaginação às pessoas quando flagradas assim. É a mesma desculpa que o PT dá. A mesmíssima desculpa. Qual? A saber, estão me perseguindo politicamente e outros fazem isso muito mais do que eu. Ou seja, há gente mais graúda fazendo essas coisas. Não é o que o PT dizia quando flagrado? O que o PT dizia? Sou só eu? Estou fazendo o que todo mundo faz. Desvio de recurso, não sei o quê, não começou comigo, começou com outro. O mensalão não começou comigo, começou com o PSDB. Pedalada. A pedalada não fui só eu que dei, outros deram. Ou seja, faço o que todo mundo faz. Só que aí tem um problema para o Bolsonaro. Aí tem um probleminha. Os outros candidatos, e é por isso que eles estão desesperados, os outros candidatos não têm a sua postulação pautada exclusivamente na questão moral. O Bolsonaro não tem outra coisa a nos oferecer. O Bolsonaro não tem a nos oferecer conhecimento em economia. O Bolsonaro não tem a nos oferecer base no Congresso. Ele não tem a nos oferecer trânsito na elite econômica, seja do trabalho, seja do capital. Ele não tem nada a nos oferecer. Ele tem a nos oferecer, diz ele, apenas a sua honra impoluta e imaculada. Ele construiu a sua candidatura em cima disso. Tanto é que ele é chamado pelos seus seguidores de um mito. Não?
Se aparecer amanhã uma coisa qualquer envolvendo qualquer outro candidato, vou pegar o candidato do outro extremo, pegar o Guilherme Boulos. Se aparecer algo envolvendo o Guilherme Boulos, a leitura será diferente, porque o Guilherme Boulos, note, o Guilherme Boulos também tem uma pegada moralista em relação à história, né? Só que aí é o moralismo em relação à história. Toda a história até aqui teria sido a história dos opressores. Chegou a hora de contar a história dos oprimidos. E ele, Bolsonaro, é o demiurgo dos oprimidos. Né? A palavra demiurgo é interessante, o conceito de demiurgo também é interessante. Né? O demiurgo, formado de dois radicais gregos, né? Demos, que é povo, que dá democracia, né? E o ergo, que é trabalho. Ergonomia, ergometria, esteira ergométrica. O que é ergométrica? Aquela que mede a quantidade de esforço que se faz. Né? Ergonomia, aquela que vê a economia do trabalho. Não é isso? Demiurgo, demiergos, demos ergos, o trabalhador do povo. Aquele que trabalha pelo povo. Aquele que representa o povo. Aquele que é um intermediário. Essa concepção está em Platão também. O demiurgo é aquele que organiza o caos. Né? E que representa essa organização do caos. Que tenta transformar o mundo real o mais próximo possível do chamado mundo das ideias. Né? E tem ainda uma terceira leitura de demiurgo, que é de gente maluca, dos gnósticos, não vou entrar no mérito. Bom, e agora os gnósticos que estão ouvindo já ficaram bravos, mas também alguém sempre fica bravo. Né? Alguém sempre fica bravo. Não dá para agradar a todos. O Boulos, ele é um instrumento. Isso na metafísica esquerdista. Né? A narrativa pessoal dele não interessa, interessa a narrativa coletiva, de que ele é um intérprete. O Bolsonaro é o contrário disso, o Bolsonaro é o mito. Todo mundo é impuro, inclusive seus seguidores, mas ele não. Ele é puro. E essa pureza tem de ser garantida. E notem que no terreno simbólico, a cada vez que tem algum ataque a Bolsonaro, repare que seus seguidores agem como soldados de um formigueiro do enxame de abelhas para proteger a rainha. Tá? Sempre lembrando que esses operários das formigas e das abelhas são seres estéreis, porém com garras ou muito afiadas, pinças muito afiadas, para a luta. Eles não produzem nada, quem produz é o mito. Quem produz é a rainha. Quem produz é aquela cornucópia de ideias, if you know what I mean, que o Bolsonaro representa. Eles não, eles estão ali na linha de defesa, eles são soldados. Então essa revelação sobre o Bolsonaro não vai tirar voto do Bolsonaro. Até consolida, porque tem a reação de defesa. Agora, ele sabe que com os votos que ele tem até agora, ele não ganha a eleição. Por enquanto, não. Ele precisa conquistar indecisos, ele precisa conquistar aqueles que ainda estão pensando. Só que o seu único valor até agora foi o valor moral. Ele não tem outro. Hã? Ele não representa uma causa de redenção dos oprimidos, como representa, por exemplo, o Boulos. Ninguém vai dormir em lona preta por causa de Bolsonaro. No máximo, as pessoas podem exercitar seus dedos nervosos no computador. Ou até ir para uma peleja de vez em quando. Não existe uma causa coletiva ali. Né? Não existe uma ideia de redenção. Não, é só uma ideia de purificação. O mito que purifica o mundo. Tá? E que o faz voltar a... Todos os líderes de direita têm essa pegada e que o faz voltar, e que faz o mundo voltar a um passado edênico, a um passado de paraíso, como se a gente já tivesse tido em algum momento, seu Coutinho. Assim, o Brasil já foi bom, depois piorou.
No caso de Bolsonaro, o Éden dele é a ditadura militar. Ali sim o Brasil era bom. É o passado. As utopias da extrema-direita são todas elas regressivas. Como era o nazismo, como era o fascismo. E eles podem cometer grandes violências por isso. As utopias da extrema-esquerda são todas elas voltadas para o futuro. Elas são ditas progressistas. É o novo mundo, é o novo... Tem até uma expressão da esquerda, a construção do novo homem. Não é? Com uma piada de Fernando Henrique, magnífica, feita uma vez com Vivas. Ele diz, o socialismo, ele construiu um novo homem. Eu estou na fase que eu gosto de uma nova mulher. Bonitinho. Construir um novo homem, o futuro. E eles podem cometer grandes crimes por isso. E os dois lados cometeram grandes crimes por isso. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês, a coisa para a qual eu estou chamando a atenção de vocês, é que esse desespero do Bolsonaro de sair acusando todo mundo, agora, e dizer que todos são piores do que ele, que estão pegando no pé dele, que o estão perseguindo, é porque ele sabe que uma mácula no terreno moral, para ele, é pior do que para os outros. Não quer dizer que o que ele fez seja mais grave do que os outros, se o fizeram também. Não é isso. É para a construção que eles inventaram. Porque só tem isso. Entendem? E não tem explicação para o que foi feito. Mas, obviamente, a questão da Val, do açaí, levanta a suspeita sobre o uso do dinheiro como um todo ao longo desse tempo. Por mais que ele diga, não, eu só usei metade da verba de representação que eu tinha direito, o fato é que ele tem, inclusive, e não há nenhuma acusação a respeito, mas ele tem um patrimônio absolutamente vulgar. Você que me ouve, você tem 13 milhões guardados? Ou em patrimônio, que seja? Você que me ouve, você tem um salário líquido? Pense num salário líquido de 23, 24 mil, com patrimônio de 13 milhões. Tendo um monte de filho para cuidar. Tudo bem, agora ele já tem 3 filhos que são também deputados. Mas um deles está no primeiro mandato. Os filhos não tiveram renda conhecida que não a política. Aí, Reinaldo, falando ainda desse assunto, o Bolsonaro hoje registrou a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, declarou 2 milhões e 300 mil. Tá aí. Ele declarou um patrimônio de 2 milhões e 300 mil. A Folha já fez o levantamento do patrimônio dele e dos filhos, porque são uma holding familiar. Uma holding. E simplesmente um levantamento de cartório dos bens da família Bolsonaro. A valor de mercado dá 13 milhões. Agora vai o Bolsonaro e diz, não, são 2 milhões e 300 mil. Entra na categoria dos candidatos pobres. Nenhum de nós aqui quer ser político, né? Se fosse por aí. Porque todos nós teríamos... Imagina, a gente entraria como político como milionários. Eu estaria ali, entre o Amoedo e o Henrique Meirelles. Entre 400 e 100 milhões, Coutinho. Olha. Uma média ali. Média. Né? Ó, ô Augustão, se é que ligar o ar, deve estar 30 graus lá o negócio, porque tá de... Pior que ligaram, viu? Aconteceu a explosão. Ligaram, teve explosão. Teve. Agora, ar que é bom, nada. Né? Ar que é bom, nada. Tô começando a suar aqui, daqui a pouco fico pingando suor diante do meu público. Esse poço de testosterona. Esse poço de testosterona. Tem uma aguinha, então, não? Tem uma aguinha, mas tá quente. Então é o seguinte... Tá calor aqui, né? Muito calor. Deve explicações, sim. E ninguém está perseguindo ninguém. Aí disse ele, já foram atrás da minha mãe. Não, já foram atrás da mãe de todos os candidatos. Aliás, foram atrás da mãe dele, foi até bom para ele. A mãe dele disse que ele é bacana. A minha também diz. Como se diz em dois corgos, a coruja acaba o toco, né? É. Não é isso? Coruja acaba o toco.
É raro uma mãe que diga, não é não. Foram atrás do meu pai, caluniaram o meu pai. Ninguém caluniou o pai dele, não. Quem fichou o pai dele foi o DOPS, órgão da ditadura que ele defende. As palavras têm de ter peso. Né? E agora, se for atrás de outros, vão encontrar coisas 1000 vezes pior. Bom, isso perdoa a sua falha? Né? Quando flagrado usando apartamento funcional, mesmo tendo apartamento em Brasília, ele disse que usava o apartamento dele para comer gente. Achou que a resposta era uma resposta inteligente e interessante. Né? Nessa disposição de dar porrada na imprensa. Sempre. Como se o papel da imprensa não fosse esse que a imprensa está cumprindo. Dizer, afinal de contas, quem é quem nessa disputa e o que fez e... Então é isso. Flagrado malversando dinheiro público. Sem, de fato, nunca ter participado de um grande esquema. A questão que resta é: e se participasse de um grande esquema? Agiria do mesmo modo? Se agisse do mesmo modo, em vez de um pirata, seria um Alexandre Magno naquelas virtudes negativas de que falava Padre Vieira. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM. Muito bem, queridos, é o seguinte. Ô Coutinho. Oi. A imortal criação da Xuxa ainda não sai da minha mente. Não. Vou dormir cantando a Xuxa, né? Qual? A Ursal. A Ursal tem... Ficou aí o hino da Ursal? Que é a música da Xuxa? O Augusto vai jogar pra mim aqui. Tem o hino da Ursal, que é a música da Xuxa, né? Mas nós aqui, primeiro vamos divulgar, a partir de agora, que já está na internet, a bandeira da Ursal, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Vejam, é América Latina de ponta cabeça, que evidentemente isso é uma questão relativa, tá certo? Claro. Isso é uma questão relativa. Quem disse que o mundo é daquele jeito? É uma questão relativa. Porque até a Terra é plana, né? Então, tem aqui, tem um grupo na internet que diz que a Terra é plana, que esse negócio de que a Terra é redonda... Tem provas, né? É pura conspiração comunista. Com celebridades. Não sei porque os comunistas se interessam em dizer que a Terra é redonda quando ela é plana. Sim, mas mesmo que seja exatamente assim, a gente olha pelo lado que a gente Exatamente, olha o que a gente quer. Então, assim, a Ursal agora é assim, de ponta cabeça, né? Em relação àquilo que a gente conhece. E tem um simpático ursinho aqui. É vermelho, naturalmente. Quem está acompanhando pela internet está vendo. É vermelho, naturalmente, porque é a cor do socialismo. Né? E a gente descobriu também, eu convoquei aqui, nós fizemos uma reunião, o Coutinho coordenou, porque é o maior especialista, mas todos nós opinamos, eu consegui emplacar pelo menos um, né? Pelo menos um jogador. Olha, uma vantagem da Ursal, hein? Nós vamos ter vou segurar aqui, a melhor seleção de futebol do mundo. Com certeza. Está aqui quem acompanha pela internet, a seleção da Ursal. Seleção de futebol da Ursal é uma maravilha. Tem. Vamos lá, primeiro. O hino da Ursal. E a Ursal é esse socialismo cuti-cuti, é um socialismo doce, um socialismo para crianças. Só para baixinhos. Só para baixinhos. Porque inclusive assim, não é um povo, sabe, um povo da América Latina, um povo meio baixo, né? Não é aquele povo alto, tá? Então vai baixinho. Olha aqui, a Ursal tem a seleção do Ursal, Coutinho. Vai, fala aí, Coutinho. Fala. Goleiro Navas. Fala aqui, vai dando as posições. Rodando. Não, eu e o Ale, a gente vai se ajudando aqui, vai. Mostra pra câmera aí, pode mostrar. Tá aqui, vai lá. Goleiro é o Keylor Navas, goleiro Costa Rica.